Mas a luz de Deus, um grande segredo para viver bem esse tempo de espera é nós esperarmos e vivendo a luz de Deus, né? Então, que vocês levem para oração essa pergunta também. Como tenho vivido este tempo? E aí, essa imagem específica, né, deste jovem que, assim, pelo semblante dele, ele está olhando ali, provavelmente buscando algo, buscando uma resposta, né? Esse, esse lugar, né, que a gente vai vendo o asfalto sujo, o trânsito dos carros, né? Prédios, casas, esse movimento todo, mas o sol, né? Esse pôr do sol a iluminar. Para mim foi uma grande confirmação de Deus nesse movimento do olha para mim, né? E para chamar a nossa atenção, essa mochila desse jovem. Porque tem momentos que a gente quer caminhar, fazer este caminho de espera, mas deixando a nossa mochila, deixando a história da nossa vida, a vida que passou e a vida que a gente vive hoje no presente, né? Como o Senhor nos fala, muitas fala na palavra, né? Que nós pudéssemos nos preocupar com o dia de hoje. E tem tantos momentos que a gente não se preocupa com o dia de hoje, né? Vem a ansiedade e a gente vai criando projetos e vai tendo preocupações com o dia de amanhã, como se nós não contássemos com a graça de Deus mesmo. E aí o Senhor vai trazendo, né? Como eu estou vivendo este tempo? Eu tenho caminhado com fé, com esperança e confiança, como também foi lido, né, no nosso catecismo. E aí vem uma passagem, né, que nos fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Né? Então, onde nós vivemos, né, há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há o tempo de morrer, há o tempo de plantar, há o tempo de arrancar. Eu não estou conseguindo ler aqui porque aqui há tempo de arrancar o que se plantou, né? Então, assim, as nossas colheitas são realidades que a gente vai se deparando na vida, que eu vou usando dizer para vocês assim que tem momentos que hoje, às vezes, quando eu parar para rezar com algumas realidades, eu me assusto, porque eu não gostaria de arrancar, né, algumas plantas que eu coloquei no meu jardim, porque essas plantas não são boas plantas, vamos dizer assim, como se colocasse as pragas, né? Então, assim, quando eu vou vendo esse movimento, meu Deus, diante das minhas escolhas, né? Eu plantei aquilo e hoje eu estou colhendo consequências, né, e resultados dessa plantação que não foi boa. Então, assim, que nós nos exercitemos, né, para sempre perguntar para Deus o que fazer, o que falar, como fazer, se é tempo. Tem coisas que o Senhor traz para nós que sim, é tempo de viver. Às vezes, a mudança de um emprego, às vezes, um término de relacionamento, né? Que você vai percebendo, mas não está me fazendo crescer, está me ferindo, né? E o Senhor vai trazendo essa realidade para nós. E colocando essa questão do relacionamento, não só vou usar dizer assim, do homem e da mulher, não, da família, dos amigos, né? Porque a todo momento a gente se relaciona. E aí nós temos essas duas imagens também, né? Da pessoa orante ali rezando, buscando a Deus, né? Esperar em Deus. E a outra ao lado, né? Essa turma aí felizes, né? Homens, mulheres, e pela imagem, né? Dá a entender a questão da união, né? E com isso, o Senhor vai trazendo a dinâmica de que o esperar não é uma acomodação, é algo que eu vou percebendo que eu já vivi essa realidade, né? De falar, Senhor, tá, é matrimônio, né? Então, Senhor, aí tem os livros que a gente lê, né? Tem o Glorioso Encontro, que você faz a lista com todas as características da pessoa que você almeja. Tem a cartinha que você faz que coloca embaixo de São José. Só que não é só isso, né? Nós precisamos desse movimento, nós precisamos rezar, né? Que no caso a oração para trazer para nós esse movimento de oração e de ação, porque Deus ele conta conosco sempre, mesmo não precisando de nós, né? É algo que a gente precisa reconhecer, que Ele poderia realizar os milagres, né?
Mas nós somos, às vezes, assim, tão pequenos que a gente não conseguiria dar o devido valor e conhecer a graça daquele milagre. Então, como bom pai, ele conhece os filhos, né? Então, assim, a gente vai viver neste movimento de, em primeira instância, né, buscar essa via da oração. E aí, o Senhor foi colocando, Sandra, fale sobre o tempo, né? Então, há tempo para tudo. Neste Há Tempo para Tudo, eu fui buscando a realidade das imagens, né? Por reconhecer que até nisso, né? Nós somos tão diferentes que tem pessoas que entendem melhor visualizando uma imagem, outros entendem melhor ouvindo, né? Então, assim, para a gente tentar atender a todos, né? Então, assim, cada degrau desse, né, da vida. Aí me chamou muita atenção que a partir do casal, o que que vai mostrando ali? Vai mostrando um caminho de descida, né? A família que está com a criança, o pai com a criança no ombro, aí o homem com a sua pasta, né? O seu celular provavelmente resolvendo realidades de trabalho. Logo mais abaixo no outro degrau, né? A pessoa com o pet, que é a realidade que a gente vive hoje. Não estou querendo dizer que não criem em animais e tudo mais, né? Mas a gente também vai percebendo que algumas pessoas estão deixando, né, de constituir família, tantos casais, eu não quero ter filhos. Nós já temos um filho, que tem os cachorros, né? Então, assim, precisamos rever muitas realidades, né? E, de fato, né, com a graça de Deus, nós chegamos nesse outro degrau aí, onde tem esse Senhor, né, mostrando para a gente a realidade da velhice, né? Então, assim, se olhasse para ele e tentasse fazer, né, uma volta da história de vida dele, ele pode ter passado por todas essas fases, né? Ter casado, ter constituído família, de repente ter se separado, ter ficado vivendo só para o trabalho, quando viu que não queria ficar tão sozinho, arrumou seu animal de estimação e está sozinho novamente, né? E o Senhor foi colocando essa realidade que, desde a criação, né, que a criação revela que Deus age nos processos. O Senhor ia trazendo a passagem, né, da criação de que minha filha, eu também fui vivendo o processo, né? Eu fui esperando. Eu primeiro, né, como assim, separei o dia e a noite, né, a luz das trevas. E ele a cada dia ele ia criando e ele ia dizendo para nós, é bom. Até que chegou o dia que ele criou o homem, né, e vendo que não seria bom para o homem viver só, ele cria auxiliar, né, cria a mulher. E a partir dali o Senhor descansar, confiando a nós essa administração de todo o bem que ele faz, né? Então, assim, esse tempo de espera, de nós buscarmos enxergar, né, esse movimento de Deus nos processos da nossa vida. Porque se a gente parar nos processos, né, por si só, eu quero conhecer alguém, eu quero namorar, eu quero casar, né? Tá, mas e aí? É assim, né? Falar, vou casar. Não acontece. Eu vou precisar viver o processo. E dentro desse processo, nós temos a realidade das escolhas, né? Que todo processo requer escolhas, indiferente do tempo que nós estivermos. E quem vai nos auxiliar nesses processos, nessas escolhas, né? Quem nós deveríamos buscar, na verdade, né? Essa imagem do ícone de Pentecostes, né? Nossa Senhora com os discípulos, o Espírito Santo que vem ao encontro, o Espírito Santo que vai ao encontro de cada um e cada um fala na sua língua. Né? Então, assim, desde todo sempre, Deus mostrando que nós somos diferentes uns dos outros, que nós temos uma história de vida diferente, né? Então, nesse movimento também de respeitar a nossa identidade, né? De sermos únicos. E aí, como que nós temos vivido essa realidade das escolhas, né? Como tenho feito as escolhas? Eu tenho buscado o auxílio do Espírito, né? Eu digo para vocês, assim, que não é um caminho fácil, né? Como eu vejo às vezes as pessoas, Sandra, mas você já é da comunidade, né? Da comunidade Shalom. Mas a Sandra também é humana, né? Tem momentos que eu bato cabeça assim na parede por não parar para rezar antes de fazer essas escolhas, de tomar decisões, né? Então, assim, nós precisamos clamar esse auxílio do Espírito, porque sem a sua luz nós não discernimos,
nós não vamos conseguir, né, discernir o caminho, o nosso estado de vida, a nossa vocação e tudo mais que o Senhor for dando a graça da gente a viver, né? Nós não vamos conseguir viver bem. E aí uma passagem que eu acredito que toca em todo católico, né? É, em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes da terra, na terra, será desligado no céu, né? E quem é esse, né, que faz essa ligação, né? É o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vem em nosso auxílio no momento que a gente para rezar, né? Senhor, olha, eu não estou bem hoje. Não mesmo. O Espírito Santo é aquele que vai vir, que vai nos ajudar a ter um encontro com um Deus que consola. Senhor, olha, eu tô muito feliz, eu vou viajar e tá. E aí, como é que eu vou fazer, né? É o Espírito Santo que vai trazer pela oração esse movimento. Se alegre, louve, testemunhe para as pessoas que você viveu, que você trabalhou, que você fez isso, que você fez aquilo outro, e que hoje você colhe as graças, né? Desse movimento na sua vida, né? Das suas escolhas a partir da vontade de Deus. E aí, né, a imagem da Sagrada Família. Para se viver no tempo de espera, também é muito importante nós pedirmos a graça a Deus de sermos dóceis. Né? Nossa Senhora dócil, São José dócil, Jesus dócil, né? Todos eles que se submeteram à vontade de Deus Pai, né? A essa escuta. Então nós precisamos viver este movimento como eles. Somos capazes? Não, né? Nós precisamos sim contar com a graça de Deus. Então, a passagem, né? Espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o coração. Espera, pois, no Senhor. Né? Então, assim, esse movimento. E o que que nós precisamos para a gente viver bem esse movimento de espera no Senhor? Primeiramente, né, como desde o início o Senhor foi movendo esse caminho, né, para eu ficar repetindo para vocês, gente, rezar, né? Não há outro meio de nós vivermos bem sem a vida de oração, né? E é forte nós termos este olhar da vida de oração não como algo obrigatório, engessado, sabe? Ah, não, vou parar aqui e eu vou rezar o meu terço, né? Ah, eu vou acordar de madrugada para rezar o rosário. Opa, peraí, né? Por obrigação. Não, tem que ser pelo amor, né? E nos momentos em que nós nos sentimos enfraquecidos, pela decisão, né? Eu ia lembrando da figura de Santa Teresa d'Ávila, né? Que é uma grande mestra da vida de oração, que tinha momentos que ela não queria rezar, né? E ela falava para o Senhor, ó, eu tô aqui, mas eu não queria rezar. Eu estou aqui na determinada determinação. Então, assim, eu passei muito tempo da minha vida como levando, né, esse movimento, né, Senhor, olha, estou cansada, eu não quero parar para rezar, né, mas eu estou aqui, Senhor, na determinada determinação. E essa determinada determinação vai te fazer rezar 10 minutos hoje. De repente vai te fazer rezar 20 minutos amanhã. De repente vai te fazer rezar 5 minutos dentro do ônibus no outro dia, né? Mas é aquela determinada determinação de diariamente buscar rezar, né? E aí eu gostaria de colocar, porque eu também vou encontrando pessoas pelo caminho que falam, Sandra, eu já rezei o terço. Sandra, todo dia eu rezo o terço, eu rezo o rosário. Sim, mas vamos lá, né? Vamos um pouquinho mais profundo disso tudo. Nós não vamos desmerecer as orações vocais, né? Que a igreja vai colocando para a gente o terço, o rosário, novenas, né? Mas existe um degrau a mais, né? Que seria a Lexo Divina, que é uma oração mais parada, né? Que essa realmente, assim, eu vou vendo como que ela vai ao encontro de quando o Senhor nos pede, né? Na palavra, entra no teu quarto, fecha a porta, né? Para estar comigo. Então, assim, aquela oração parada, Senhor, eu vou rezar com o evangelho de hoje, né? E aí eu não sei se todos conhecem, para quem não conhece o motivo, né? Tem vídeo no YouTube, acessar também o canal da comunidade sobre a Lexo Divina, né? Que é aquele passo a passo,
que a gente vai de início aprendendo, né? Da leitura, da meditação, da oração e da contemplação, né? Que a partir daquela palavra eu vou lê-la, né? Por no mínimo 3 vezes, de preferência meia voz, que é para você colocar todos os seus sentidos, né? Para se encontrar naquela palavra. A meditação, a gente vai vivendo o caminho do identificar o tempo, quem são os personagens daquela palavra, as características, né, dos personagens. E a partir desse movimento, o Senhor já vai colocando o que, que Ele quer falar para nós, que aí vem o movimento da oração, né? Que aí na oração, de repente, de todo aquele trecho do Evangelho, né? De repente o Senhor te motivou a fazer a Lexo Divina com o Evangelho do dia, um versículo. E aí o Espírito Santo vem, te leva a mergulhar naquele versículo. E aí, a partir dessa meditação, né, de você se ver, se colocar na palavra, vai gerar esse movimento da oração, né? Então, assim, movimento, Senhor, está acontecendo isso. Senhor, eu estou entendendo que a partir dessa palavra o Senhor quer fazer esse movimento na minha vida, né? E a partir disso, depois da oração, o Senhor também, né? Gente, tudo é extraordinário, é divino, né? O Senhor vai fazendo o movimento da contemplação, onde nós vamos enxergando a graça de Deus. A graça de Deus em louvar, de repente, né? Senhor, essa palavra me mostrou que aquela decisão que eu tomei foi acertada. Senhor, essa palavra me mostrou que eu preciso pedir perdão para fulano de tal. Me ajuda, né, a me abaixar para pedir perdão. Então, assim, a contemplação é esse caminho que não necessariamente só do louvor, pode ser uma súplica. Tem momentos que às vezes a gente não consegue, né, se expressar com exatidão, né, no momento da contemplação, mas foi ligado nos céus, né, como a gente comentou anteriormente. Então, assim, na oração, essas respostas que o Senhor vai trazendo para nós, vai transformando o nosso coração, né, vai convertendo diante desse tempo de espera. O outro passo, que é também fundamental, é o autoconhecimento, né? Nós vamos lidando hoje com uma realidade muito forte, né? Esse tempo ativista que a gente tem vivido, que a gente não consegue em muitos momentos parar, né? Para amar a Deus, para amar a nós, né? O Senhor vai nos pedir, inclusive, né, no mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E como que a gente vai se amar, muitas das vezes, se nós não nos conhecemos, né? Quantos de nós aqui, de repente, tem um momento na vida que chega uma pessoa e fala assim, pega um papel aí e escreve para mim as suas qualidades. E você fica, cri, 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 né? Você não consegue enxergar as suas qualidades, mas os defeitos, por aquilo que as pessoas falam e as expectativas que você vai criando a partir de si, a lista fica imensa, né? Mas tudo isso que eu vou vendo, que eu vou, né, escrevendo, vai ao encontro da minha identidade, né? Assim como o Senhor foi colocando que nós primeiro temos que reconhecer quem é Deus, eu preciso também reconhecer que eu sou filha de Deus, como vocês também precisam, né? Cada um reconhecer que é filho de Deus, né? E esse filho de Deus, o ser homem, o ser mulher, né? Primeiramente, um grande desafio na atualidade também, né? Que nós vamos vivendo com o advento do feminismo, né? Tantas mulheres hoje que têm uma postura masculina, os homens que têm uma postura feminina, né? Então, assim, sinceramente, em muitas realidades nós não estamos conseguindo viver bem a nossa identidade, né? A identidade que Deus deu para nós. E, Sandra, o que fazer, né? Eu vou percebendo, a partir do que você falou, de que alguém já possa ter falado para você, ou da sua oração, a minha identidade está ferida. Rezar, né? Que aí a gente entra nesse processo que tem aí como a última opção, né, da cura interior. Nesse movimento do autoconhecimento, nós vamos percebendo as feridas, né, da nossa história. Eu vou lembrando da mochila, da imagem, feridas que nós tivemos nos relacionamentos, né? Muitas das vezes, até aquelas que nós não imaginaríamos
que existisse na nossa vida se não parasse para rezar, né? Eu vou falando isso porque eu conheci a comunidade fazendo o curso Fio de Ouro, eu acredito que algum vocês já devem ter ouvido falar que nesse curso a gente vai rezando com a história da nossa vida, né? E eu fui me deparando com realidades diferidas com a figura do meu pai, que eu não sabia que eu tinha, né? Nesse processo do autoconhecimento. Então, diante disso, o Espírito Santo foi me ajudando a identificar realidades na minha vida que impactou nos meus relacionamentos, né? Com os possíveis namorados, com o namorado, né? Por conta dessa ferida que existia, né? Então, assim, a gente precisa viver este movimento de autoconhecimento, do levar para Deus, Senhor, eu espero um esposo que seja paciente comigo, eu espero um esposo que esteja comigo a todo momento. Tá, mas o que que a Sandra, né, usando esposa, né, o que que a Sandra está fazendo, o que que o Augusto está fazendo, o que que Gabriel está fazendo, o que que Clara está fazendo, né, para que isso aconteça, né? Nós precisamos que aí a partir dessa intimidade com Deus, o Senhor ir rasgando, né, os véus, né, as cortinas da nossa vida, para que a gente possa viver no tempo de espera um crescimento como pessoa, né, o crescimento pessoal, o crescimento espiritual. Eu vou lembrando agora também, né, para comentar com vocês, que quando a gente vai visitando o Instagram e outras redes, né, nós vemos muitas pessoas às vezes entrevistando, né, as pessoas correndo, caminhando aí, mas você agora tá o quê? Tá casado, tá solteiro? A pessoa, tô solteiro. Tá, mas tá solteiro por quê? Aí os homens respondem muitas das vezes, ah, mas as mulheres hoje estão muito difíceis. Aí as mulheres respondem, os homens não estão querendo assumir a responsabilidade deles. Tá muito difícil, né? Por que que está difícil, né? Porque nós não estamos vivendo bem a nossa identidade. E aí eu fazendo, né, essa partida de vida com vocês, com o curso Fio de Ouro, eu fui percebendo que, né, partilhando assim de uma forma bem geral, na minha vida eu tive um momento em que eu precisei ter posturas masculinas, né, no sentido de não pedir ajuda, né, do fazer, né, como se fosse a questão do ser autossuficiente. E na comunidade a gente é bem formado nesse sentido, né, do ser mulher e do ser homem. E aí uma vez eu passei por uma vergonha, né? Que aí tinha que arrastar umas cadeiras num evento que nós fizemos. E tá lá a Sandra, né, puxando as cadeiras. Eu não pedi ajuda. Aí chegou uma das irmãs de comunidade, aí olhou para um grupo de irmãos que tinha e falou assim: Ei, irmãos, né? Tira a mãozinha do bolso e vem ajudar. Né? A gente até ficou brincando com isso há muito tempo, e vez ou outra a gente ainda lembra, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Que diante da minha realidade de vida, eu fui reproduzindo, né? O quê? Uma falsa identidade, né? Eu não me dispus a ser feminina, a pedir ajuda para o homem. E o que que vai acontecer? Eu vou reforçar para aquele homem que a mulher dá conta. De repente ele não vai estar mais perto da Sandra, ele vai estar perto da Maria, mas ele vai achar que a Maria possa ser como a Sandra, que ela possa também arrastar a cadeira, né? Então, assim, é nesse processo de autoconhecimento, hoje, né, em alguns momentos eu consigo me ofertar e me violentar nesse sentido, de me oportunizar a um irmão puxar uma cadeira para eu sentar, né, a me ajudar a resolver a levar um peso, alguma coisa para tirar e colocar no carro, né? Então, assim, mas se eu não tivesse parado para rezar, não tivesse buscado autoconhecimento, eu não teria tido essa compreensão, né? Como também algo que eu acho que é importante também nesse tempo de espera e do autoconhecimento nós vivermos, e que às vezes a gente coloca no grupo, né, e brinca a questão dos temperamentos, né? Eu resisti por muito tempo, mas hoje eu agradeço demais a Deus por ter conhecido. Eu busquei na época, quando eu quis conhecer, no YouTube, umas formações com o padre Adriano Zandoná. E aí eu fui reconhecendo, né, que, por exemplo, o meu temperamento predominante é o melancólico. O melancólico, ele escuta e ele vai guardando e vai ruminando, 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 né? Então, assim, a partir de reconhecer isso, eu sofria muito, porque dependendo de como a pessoa falasse comigo, ela poderia me derrubar assim,
no estalar de dedos, né? E hoje, conhecendo, quando eu escuto, eu respiro fundo, né? Às vezes vou até ao banheiro mesmo, vou lá para o banheiro, né? E Senhor, me ajuda, né? Porque eu não, de repente a pessoa fez uma crítica e quis colocar que eu sou uma determinada coisa que eu não sou. Então, assim, a gente vai conseguindo dar nome a essas realidades e vai conseguindo viver melhor, né? Então, assim, busque o autoconhecimento. Outra realidade que a gente também coloca muito forte é que a gente tem lidado com pessoas muito imaturas, né? E aí eu escutei uma palestra um tempo atrás, eu não me recordo agora do nome do pesquisador, mas que ele colocava, né, que em muitos momentos e relacionamentos as pessoas são imaturas afetivamente por não enxergarem o real, né, de viverem num mundo onde tem o ideal, né, e aí levando para o ideal, né, eu fiquei, meu Deus, a imaginação, né, e aí Santa Teresa vai falando, né, que a imaginação é a louca da casa, né, então assim, quantos momentos, né, alguns de nós aqui possa, nesse tempo de espera, às vezes olhar para uma pessoa, achar a pessoa interessante, e de repente essa pessoa tem a postura da identidade dela, né? No caso da mulher, né? É aquele homem que ajuda a carregar o peso da sacola, por exemplo, né? No caso da mulher, né? O homem que vê que a mulher está lá bem vestida, né? A modéstia e tudo mais. E a partir disso, ele ou ela começa a achar que a partir disso tudo a pessoa está apaixonada por ela. Não, o fulano de tal está apaixonado por mim, porque ele segurou a sacola, me ajudou na hora que eu estava voltando do mercado, né? E o homem idem, não, o fulano de tal está apaixonada por mim porque ela manda bom dia para mim, ela mandou evangelho, né? E não é isso. Então, assim, aí nisso a nossa imaginação vai além daquilo que é devido, né? Então, assim, nós precisamos, né, a partir desse real enxergar, né? Opa, peraí, fulano de tal teve a gentileza comigo, né? Mas quando você vai buscando esse sentido do real, você vai identificando que é para ser a postura dele, do ser homem, né? Não é porque ele está apaixonado por mim, né? Pode ser, mas ele não é só isso, né? É você ir levando para Deus e o Espírito Santo ir ajudando a você perceber os sinais, né? E aí eu vou lembrando até mesmo da realidade vivida por Sara e Tobias, né? Que livro lindo, né? Bíblico, e que a gente também vai vendo, né? Toda essa dinâmica que o Senhor vai conduzindo aqui para nós, né? Do processo, das escolhas, da cura, né? Quando Sara para ali para rezar e Senhor, me leva, né? Eu quero morrer, né? Então, assim, tantos momentos, né? Muitos de nós, até hoje mesmo, pode estar pensando nisso. Senhor, não tem sentido nenhum na minha vida, né? Mas por quê? Porque está distante de Deus, está distante de si. Então a gente tem que buscar essa proximidade com Deus e buscar a proximidade nesse conhecimento conosco mesmo, né? Porque a partir desse conhecimento, né, Deus trazendo algo para nós vamos identificar o que está ferido na nossa identidade, o que é na nossa identidade está bom, né? A palavra vocação, né? A forma de vida, né? Alguns falam, né, a vocação ao matrimônio e tudo mais, os documentos da igreja traz para nós também a realidade da forma de vida, né, que no caso o celibato, o matrimônio e o sacerdócio, né. Eu não sei se todos aqui já rezaram para discernir o estado de vida, né, que também faz parte da sua identidade mais profunda. Gente, quando você reza e discerne o estado de vida, é uma virada de chave, é literalmente abrir uma porta porque você começa a viver características próprias daquela forma de vida, né? Ah, minha vida, meu estado de vida, rezei e discerni é celibato, né? O celibato é aquela pessoa que é aberta a viver para todos, né? A esposa ou o esposo de Cristo, mas que vive para todos, né? Ah, o meu estado de vida é o matrimônio. Opa, peraí. Então eu tenho que me cuidar mais, né? Para que as pessoas possam me ver, né? Que possam me encontrar, né? A mulher ter o cuidado, né? Aproveitando a deixa aqui, para nós não tomarmos a frente, né? De nós deixarmos os homens tomar a frente, porque isso também faz parte
e é para ser uma característica do ser homem, né? Então, de nós vivermos esse movimento, o sacerdote, né? Aquele que vai nos dar a graça, né? Ali de receber o corpo de Cristo, de ser igreja onde ele estiver, como nós somos chamados a sermos também, né? Então, assim, é muito importante. Se alguém, porventura, depois quiser, eu tenho que procurar no meu outro aparelho de celular, mas eu deixei salvo, que no período que eu rezei, né, para esse discernimento de estado de vida, eu recebi um texto onde tem várias perguntas, né? Eu lembro que eu parei para fazer um retiro pessoal, né? Quando a gente para fazer retiro pessoal, a gente se recolhe numa capela, passa o dia rezando, né? Aí tem os períodos de louvor, o período que reza o texto e tudo mais. E aí eu rezei com esse texto e foi bem interessante. Então, depois eu posso estar compartilhando com vocês para vocês também viverem esse movimento, né? De parar no momento de adoração ali, Senhor, de retiro, né? Me ajuda a discernir o meu estado de vida aqueles que ainda não discerniram, tá? E aí eu falando de adoração aqui, só colocando essa realidade da intimidade com Deus, né? Dessa realidade da oração, né? Do você também buscar ir à missa, vá à missa, adoração, algo que é fundamental, a confissão, né? Porque sem a confissão nós ficamos impedidos de viver muitas graças, né? De tocar mais profundo e de receber Cristo, né? Então é muito importante essa realidade da confissão também. E aí, a partir desse movimento do autoconhecimento, reconheci aquilo que para mim está legal, aquilo que precisa ser movido pelo Espírito, né? Modificado. Que tempo que tem que ser, nós vamos, né? Vivendo os relacionamentos, né? O relacionamento com a família, com os amigos. É um tempo também, nesse tempo de espera e de discernimento de estado de vida, a gente ter um diretor espiritual, alguém que você possa, né, que você confie em parar para poder rezar com você em um momento, né, para viver essa escuta de Deus, né. Mas em especial, eu vou me conhecendo, né, então assim, a partir disso eu vou tendo uma postura diferente diante da minha família e dos meus amigos, né. E a partir disso tudo, de repente, esse meu amigo possa ser a pessoa que eu vou viver a caminhada e que eu vou viver o namoro e que eu vou viver o casamento, né? Falando dessa realidade, porque é muito importante nós construirmos relações, né? O relacionamento, construir relação. Nós precisamos crescer nesse aspecto, porque tem hora que a gente se entrega demais. Não, né? Não esquecer que a nossa vida é um tesouro, que a gente não pode jogar pérolas aos porcos, vamos dizer assim, né? A gente precisa se deixar conhecer, tá? Então, crescer nos relacionamentos a partir do que a gente vai identificando, né? Vivendo este caminho de identidade e tudo mais. E dentro dessa realidade dos relacionamentos, o permanecer ativo. Por quê? É uma grande tentação, né? Eu vou lá, rezei, aí identifiquei que eu tô ferida, né? Aí, estando ferida na hora de relacionar, eu me fecho, eu paraliso. Ah, mas a Sandra falou para mim que minha vida é um tesouro, e o tesouro é a pérola que a gente não vai entregar para os porcos. Tá, mas não é para a gente paralisar, né? Como bem no início, eu acabei comentando com vocês, né, que o Senhor, ele conta com a nossa colaboração, né, para que a graça aconteça. Então, essa colaboração exige de nós esse movimento também de ação, né, do estar ativo. Estar ativo onde, Sandra? Né? No serviço, né? Esse serviço você pode entender de uma forma bem ampla, né? O estar ativo no seu trabalho, mas, né, também o estar ativo na igreja, né? Porque conhecendo a igreja, nós vamos conhecer a nós também, conhecer o que é a vontade de Deus para nós, né? Então, assim, nesse tempo de espera também, fazer este movimento, né, de ofertar a vida, assim como Nossa Senhora, como São José, como Jesus ofertaram as suas, e hoje nós escolhemos um grande fruto de graça de amor, né? Por essa oferta da vida deles, né? Então, que nós possamos ofertar as nossas também.
Ai, Sandra, mas eu sou tímida, eu não me vejo, né, como você aí falando pra gente e tudo mais. Gente, o Senhor, ele vai capacitando os escolhidos, né? Em muitos momentos, o Senhor pede de nós um sim, né? É interessante eu falar isso para vocês, que tem momentos que o Senhor fala, você vai viver com o pessoal um movimento de adoração, por exemplo, né? Num retiro. Aí o coração já dá aquele ticundum, né? Meu Deus, eu vou conduzir a oração. Quando pensar que não, você recebe uma mensagem, uma ligação. Sandra, o irmão que eu tinha pedido antes de você está bem, ele vai poder ir, você não precisa ir, né? E isso eu citei para vocês um exemplo na igreja, né? Mas muitas das vezes nos nossos serviços também. Ah, Senhor, eu estou com vontade de mudar de emprego. Aí você reza, né? E o Senhor fala, abra-se, vá. E você vai. E quando chega lá, você recebe um não, aí você fica, uai, mas eu me lancei. Aí passa um tempo, o Senhor te dá a graça de um emprego melhor, né? Então, assim, nós precisamos tentar, né, estar ativos para poder conseguir viver esse extraordinário, viver o divino de Deus, né? Porque a todo momento é uma espera, todo momento a gente está esperando por algo, né? E aí, nesse permanecer ativo além do serviço, a gente buscar se formar, né? Nós nunca conhecemos tudo, né? Então, assim, a gente precisa, sim, crescer, né, nessa realidade do buscar, para sermos pessoas melhores, filhos de Deus melhores, uma igreja melhor, né? Porque nós fazemos parte do corpo da igreja também. E aí eu vou lembrando de, às vezes, enquetes, né, nos grupos e tudo mais, que as pessoas vão colocando, eu não daria conta de namorar com fulano de tal que não estuda. Tá, mas de repente ele não vai estudar para o trabalho, mas de repente ele é um estudioso da palavra, né? Então, assim, é importante o não estar parado. De alguma forma você está buscando crescer e se formar para aumentar o seu conhecimento, né? E esse conhecimento ordenado, porque tem hora que a gente busca conhecer umas coisas que não é vontade de Deus, né? Porque o amigo falou, porque a amiga falou, que o Senhor nos livre, né, dessas amizades que não nos levem a ser santos, né, a viver a vontade dele, a tirar o nosso olhar dele, né, que o Senhor nos dê a graça de nós permanecermos neste caminho, né, sempre olhando e esperando em Deus, né, porque ele tem muito a fazer, gente, muito a realizar, né, e nesse muito a fazer, muito a realizar, né, e falando de amigos, nós também precisamos contar com os nossos santos amigos, né, eu já vivi, né, já tive a oportunidade de buscar, às vezes, em algumas realidades na minha vida, difíceis, por exemplo, questão financeira, né, de buscar santos que intercedem pelas pessoas que estão com dificuldade financeira. Então, quando você vai ler a história daquele santo, aquele santo foi um homem, foi uma mulher, e de repente está vivendo o que você está vivendo. Então, ele acaba sendo a resposta de Deus para você, né? Então, assim, eu admiro, né, aproveitando aqui, demais esse movimento do grupo, das novenas, né? Porque é o quê? É o conhecer a igreja, conhecer os santos, né? As novenas, as devoções. E assim nós vamos crescendo, nós vamos trilhando este caminho de espera para a felicidade, né? Não é para um tempo ruim, né? Mas, Sandra, tem hora que eu estou nessa espera, eu estou rezando, eu estou servindo na igreja, eu não estou parada, e a cruz está desse tamanho, né? Por quê? Né? Eu demorei um pouquinho a entender, mas a nossa vida é esse mistério de cruz e ressurreição, sempre. Né? Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus só para viver as coisas boas, né? Cristo se ofertou, né? Foi pregado numa cruz, foi flagelado, né? E tudo mais, e ao terceiro dia, né, viveu a graça da ressurreição. Então, assim, nós também vivemos esse movimento na nossa vida, né, no mistério de cruz e de ressurreição. E aí aqui, né, eu vou finalizando, né, essa partilha para a gente poder partilhar, né, conversar, quem queira se manifestar e tudo mais. E eu desejo, né, que Deus possa
ter alcançado o coração de vocês, assim, mesmo, de fato. E quero pedir para os nossos irmãos, né? Eu vou parar de compartilhar a tela, né? Ousar a pedir que vocês vivam um movimento comigo breve de oração aqui, certo? Que vocês possam fechar os olhos neste momento, né? Ouvindo a música e que aquilo que o Senhor desejou nesse movimento todo, de tudo isso que eu falei, onde Ele quis tocar na vida de cada um, né? Então aí eu peço auxílio aí ao Augusto, né, que está colocando. Nós possamos fechar os nossos olhos, assim, e, e ao ouvir que nós possamos nos colocar como o discípulo amado, aquele que descansa, né? Descansa no coração, descansa em Deus. Busco a ti, meu Deus. Tu és minha esperança. Sem ti eu não sou nada. Sou fraco e dependo de ti. Tu és minha esperança. Sem ti eu não sou nada. Sou fraco e dependo de ti. Senhor, Minha alma tem eu quero sede, apresentar, Senhor, a Ti a cada um sede, de nós, sede. Minha alma tem reconhecendo, Senhor, que nós sede, somos estes Teus sede, filhos, que temos sedes, vem me saciar. sede, Senhor, do Teu amor, sede, Senhor, da Tua condução em nossas vidas. Senhor, eu quero neste momento pedir que o Espírito Santo venha visitar a cada um de nós, os nossos corações. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor foi falando para nós durante essa partilha, Senhor. Que o Senhor faça esse movimento de cura nos corações que precisam, Senhor. Senhor, que sejas Tu esse a ajudar a carregar a nossa mochila, a carregar, Senhor, a história da nossa vida, a nossa vida que a cada dia, com os seus desafios, nós vamos esperando em Ti, Senhor, esperando a Tua graça. Quero pedir, Senhor, pela concretização dos nossos estados de vida, Senhor, para que nós possamos, com o auxílio do Espírito, Senhor, viver este tempo de espera, com um olhar fixo em Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, ó Santo Espírito, a vivermos bem a nossa identidade, a nós ajudarmos o outro a viver bem a identidade dele também. E com a Tua graça, Senhor, aquelas almas que precisam se encontrar, que se encontrem, Senhor. Que tenhamos o auxílio dos nossos anjos da guarda, assim como São Rafael conduziu Sara e Tobias, que nós possamos também contar e suplicar o auxílio dos nossos anjos da guarda. Eles que regem, eles que nos iluminam, que nos protegem. Quero pedir também a graça de sermos protegidos por Nossa Senhora, por Nossa Mãe, de termos um coração com o desejo de ser dócil, reconhecendo, Senhor, que nós não somos dóceis, que nós precisamos da Tua graça, Senhor. Quero pedir também o auxílio de São José, que São José possa ir ao encontro de cada irmão, que São José possa ser
o modelo, o exemplo, para que eles possam viver este movimento de confiança em Deus também, assim como Nossa Senhora viveu. E com esta Ave Maria, que as nossas vidas permaneçam ofertadas, para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou a ouvidos. Deus abençoe. Leve para oração, hein? E aquilo que vocês precisarem também, assim, né? Eu não vou dizer que eu consiga, de repente, responder na hora, né? Mas podem estar indo lá e, Sandra, né? Como eu faço e tudo mais, como eu poderia fazer, né? E a gente viver esse movimento, porque sem Deus a gente não é nada, né? Como a música vai colocando, né? Que nós somos essas almas que temos sede, né? E bem no início falando do buscar a Deus, né? Desde a aurora, né? Então, assim, eu tenho o hábito sempre de, ao despertar, como nas laudes, né? Rezado, né? E vinde, ó Deus, em meu auxílio, né? Socorrei-me sem demora, de nós já traçarmos o sinal da cruz, né? Como esse sinal de batizados e de filho de Deus que somos, né? Para poder viver os desafios de cada dia. Que silêncio. Sandra, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Acredito que talvez alguém gostaria de fazer uma partilha aí, comentar algum ponto que achou interessante. Pode ficar à vontade, tá, gente? Oi, Sandra, boa noite. Boa Boa noite, noite, Gabriel. Andressa. Boa noite a todos. Só queria agradecer. Eu estava jantando aqui, escutando vocês, escutando você. Foi maravilhoso o encontro, assim. E também foi interessante conhecer um pouco sobre a comunidade, né? Sim, Porque estamos aqui para se mesmos, né? E acredito que muitos aqui, né, procuram uma pessoa, mas também procuram saber, né, para onde quer ir, né, e o que o Senhor quer de nós, né? Então foi muito boa a partilha. Eu agradeço muito a presença, né, de você, Sandra, e desse momento aqui. Apareceu para mim a live do nada, né? E eu tentei entrar e consegui. Graças a Deus. Muito obrigada. por nada. Deus abençoe. Sandra, eu também quero agradecer. Eu tive a oportunidade de te conhecer num churrasco que teve, né, do Santo Match. E foi uma experiência muito boa, porque nas suas poucas palavras, muitas eu levei para minha vida e quanto foi edificante, né?
Bom, Eu também tive a oportunidade de conhecer a Missão Shalom, né? E você contando que era, né, uma missionária de lá, faz parte da obra, né? E isso mexeu muito comigo. E eu estava muito ansiosa, né, quando falaram que você ia dar uma formação, porque eu sinto muita saudade das suas palavras e de como Deus te usa, né, para poder nos levar a lugares que a gente nem imagina. Eu gostei muito quando você falou, né, sobre a formação que você fez de Descer no Fio de Ouro. Eu lembro que na época eu comecei a ler o livro e o quanto isso também foi revelador para minha vida, né? E você pegando todo o seu entendimento e trazendo para nós foi um grande presente. Eu só tenho a agradecer mesmo que você continue, né, nessa sua caminhada tão bonita e nos ajudando tanto. Espero que venham próximas formações e que você também possa estar presente para nos ajudar mais uma vez. Muito obrigada e que Deus te abençoe. amém. Obrigada, Patrícia. E, gente, rezemos pela igreja, né? Porque é como eu fui colocando, né? Essa realidade de que o Senhor nos pede a estar a serviço, né? Então, assim, cada um de nós tem dons, né? Tem essa graça que Deus nos dá para poder alcançar os filhos de Deus, né? Os nossos irmãos. Então, que a gente possa sempre estar aberto e interceder pela igreja, interceder pelas novas comunidades, pelas que já existem, né? Porque, assim, é sempre um grande desafio para a gente, né? Eu vou tomando como nós aqui em Missão de Brasília, né? Que às vezes a gente quer tanto alcançar várias pessoas, né? Tem os eventos, e aí vem uma série de demandas e tudo mais, e às vezes a gente não consegue alcançar. Como também conseguimos, né? Em muitos momentos também, por essa graça de vocês se abrirem, né, a nos ajudarem. Como a Andressa foi falando, né, da Sandra, eu escutei, foi bom conhecer um pouquinho, né, falar um pouquinho a respeito da comunidade. De repente o Senhor já está fazendo esse movimento na sua vida, Andressa, né, minha filha, vamos lá, vamos discernir a sua vocação, né, porque nós temos a nossa forma de vida, mas nós também temos a vocação, né? Eu pedia muito a Deus para ter um lugar na igreja, né? Mas nessa época eu nem sabia que comunidade Shalom existia, né? Então, assim, do Espírito Santo estar nos conduzindo, né? Aqueles que ainda não estão na igreja, não fazem parte de um serviço, que o Espírito Santo possa fazer esse movimento e levar, né? Não é um caminho fácil, mas é um caminho de grande graça de Deus. Por nada.
Doide. Eu também tenho hora que, ô Senhor, Augusto, eu vou só colocar para você uma realidade que eu tenho, que eu vou vivendo, né? Nesse caminho, no tempo, na comunidade também. Que nós temos nas nossas regras de vidas, a gente é chamado a ter a oração diária, né? Os momentos de oração diária, estudo bíblico, oração pessoal. Algumas vezes eu escutei irmãos falando que você tem que pedir a graça. E para mim aquilo ali, mas eu vou ter que pedir a Deus para me ajudar a rezar, né? Até que eu vivi alguns momentos, né? À beira da tibieza, à beira da aridez espiritual, né? E de reconhecer que você foi partilhando, né, Sandra? Eu preciso crescer na oração, né? Mas aí, mais uma vez, né? O Senhor vem trazer que não é a nossa força, que a gente precisa, como aqueles que ele realizou os milagres, né? Que ele chamava, o que tu queres, né? Senhor, eu quero voltar a rezar. Senhor, eu quero rezar melhor, né? Que só pelas nossas forças a gente não consegue, não. A gente precisa, no mínimo, gente, naquilo que é óbvio, pedir a graça a Deus. E a gente não consegue sem o auxílio. Não soma. É um caminho, né? Precisa que abraça, né? O verdadeiro amor, né? Bem o filho pródigo, né? Eu queria Eu, comentar um negócio interessante que me chamou a atenção. No começo, a Sandra falou da questão da pessoa que se fecha quando está ferida, né? Ou para não ser ferida. Isso é uma coisa que chamou a atenção, porque assim, às vezes é automático nas pessoas, né? Quando tem um sofrimento com alguma situação, ou com uma amizade, ou com um relacionamento, às vezes a pessoa vê que está tendo risco de acontecer de novo, ela já dá um passo para trás e fala, não, de novo não. Né? E isso é falta de oração, né? Para a gente poder trabalhar e ter essa cura, assim, né? Para andar sem medo. o Senhor conta com a nossa participação, né? Mesmo que seja lenta, né? Mas que a gente não fique paralisado, gente. De fato, a gente precisa, nem que seja um passozinho por vez, mas permanecer. Então eu vou aqui, né, deixar expressar minha gratidão, né, a cada um de vocês, né, que me oportunizaram viver esse momento, Clara, Augusto, Gabriel, né, por terem convidado. Eu tenho um carinho enorme por vocês, né? Eu vou até usando a lembrar agora aqui do primeiro encontro que eu tive com vocês no Santo Mete, que eu sonhava que eu ia apontar um galpão 17 na minha vida.
E eu cheguei lá meio perdidona e tal, e as mensagens, gente, eu tô em tal lugar e tudo, e tu, Augusto, se saiu lá de onde tu tava com o povo e foi lá, né, salvar a ovelha perdida, né, e levou, então assim, e a partir daquilo, como tem sido uma resposta de Deus para mim, até mesmo indo ao encontro do que o Gabriel foi falando, da questão do fechamento, né, que foi justamente esse movimento de abertura, né? Foi um pouquinho mais além do início, né? Assim, mas eu estava começando a viver este movimento, né? E Deus me deu essa graça. E aí eu vou reconhecendo, né, a Clara, né, as nossas partilhas e no privado e tudo mais, quando é necessário, Augusto também. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, e que a vontade de Deus, né, se faça em nossa vida e eu quero convidar, né, nós rezarmos uma salve rainha por todos aqueles que não puderam estar conosco. Te amo também, Clara. Você e José, gente, que bonitinho, Clara. Eu fazendo resgate, né? Memória das coisas. Tô lembrando aqui daquela burgada lá. Augusto não foi, não, né, Augusto? Que eu lembro que eu fiquei olhando para o José e eu, gente, o jeito do José sorrir, a Clara e tal, né? Senhor, bendito seja Deus que estão aí. Então, assim, rezar essa salve rainha, clamando a Deus por nossas vidas, por este tempo de espera, né? Que nós não nos dispersemos, né? Que nós sejamos esses que se reconhecem pequenos, mas que a gente persevere, né? E um tempo, um dos tempos desafiantes que eu passei também, rezar a novena da Salve Rainha, para mim foi muito frutuoso, né? Então, assim, eu convido vocês a rezarem essa Salve Rainha agora, por todas essas intenções, e por aquelas que a gente não conhece, mas que as pessoas que de repente vão assistir depois e tudo mais, e que vão ser alcançadas por aquilo que Deus quer fazer e aquilo que Deus quer falar, né? Então, rezemos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu povo. Muito obrigada. Que Obrigada, tenha gente. mais formação, né? Gostei bastante. Eita, eita.